Um erro não justifica o outro. Um erro, um tropeço não justifica o outro. O que eu quero dizer com um erro não justifica outro erro? Um tropeço não justifica outro tropeço. Muitas pessoas dizem assim: ah, eu não gosto de pastor A, pastor B, eu não gosto de igreja A, igreja B, porque lá eles só pensam em dinheiro, os pastores abusam das ovelhas, das pessoas, os pastores usam a palavra de Deus para se beneficiar, para enriquecer. Muitas pessoas falam isso. E eu não tiro a sua razão. Eu não discordo de você. Essa é a verdade. Até porque a palavra nos ensina a manter as ovelhas, a ajudar uns aos outros. Eu concordo com você que pensa assim. Mas você também pensa isso, mas não pensa que você também está errando junto com os pastores que pensa assim. Por que, missionário? Vou te mostrar dentro da palavra de Deus. Tem muitas pessoas que falam isso, não é porque eles não é porque os pastores pedem, ou alguns roubam, como muitos falam, e na verdade rouba mesmo. Não são todos, acredito que tem muitos homens de Deus por aí que passam até fome, que passam necessidade, e eu sou um exemplo disso, né? Eu sou um exemplo disso. Que passa as dificuldades e procura agir com transparência e honestidade, mas tem muitos que não estão preocupados com ninguém. Então, quando você pensa assim, eu concordo com você. Só que você também precisa entender que você também está agindo errado. Porque no momento que você é contra a oferta, dízimo, principalmente a oferta, eu falo muito sobre a oferta, porque eu levo mais a sério a oferta, porque tudo tem que ser feito com gratidão. Se você dizimar, tem que ser com gratidão, por amor, e não por apenas, e não por interesse ou por medo, não, nada disso. Tudo tem que ser feito por amor. Então, o que acontece? Tem muitas pessoas que pensam isso, que pensam certo, mas agem também errado. Por quê? No momento que você também recusa a oferta, você está agindo errado. Por quê? Porque a oferta é bíblica. Você vê, tem partidos políticos por aí que tem seus sócios, seus filiais, que ajudam com valor, mensalmente, anualmente, não sei, mas ajuda. Partido político, né? Você sabe o que é partido político, né? Tem time de futebol que tem seus sócios anualmente, mensalmente, eu acho que principalmente anualmente. É ou não é? Tem ajuda. Tem casa de instituições, casas espíritas, né? A própria Igreja Católica tem seus filiais. Teleton, né? Olha os milhões que entram ali. Você sabe para onde vai? Eles dizem que vai para uma casa de instituição, mas será que vai? Então, tudo isso tem que ser pensado. Teleton, Criança Esperança, então tudo bem. Tudo isso te ajuda. E por que um pastor missionário não pode ter? Quando a gente pede um valor, as pessoas questionam, quer saber para onde está indo, R$ 10, R$ 50. Mas eles não perguntam para onde está indo o Teleton, Criança Esperança. É ou não é? Então, quando você pensar isso no pastor, eu não tiro sua razão. Mas vocês, às vezes, usam de um erro para cometer outro erro. Lucas capítulo 8, versículo 1, 2 e 3. Lucas capítulo 8, versículo 1, 2 e 3. As mulheres que assistiam a Jesus. Aconteceu depois disto que Jesus pregava para a multidão, para o povo. Andava Jesus de cidade em cidade,
de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Também algumas mulheres que havia sido curada de espírito maligno e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios dela. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e outras mulheres que lhe prestava serviço ou assistência com seus bens, com seu dinheiro, com a sua riqueza. Então, preste atenção, ser sustentado pelos outros já é ruim. Imagina por mulheres, é ou não é? Era o caso de Jesus e os apóstolos, que andavam de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, eles não tinham emprego fixo. Então é bíblico a oferta. Isso não é lei. Isso não é roubar, irmãos. Se todos podem ter ajuda para se manter, por que um missionário não pode ter? É diferente de um pastor pedir tudo que você tem, seu carro, sua conta bancária, te oprimir, deixar você mais pobre e ele mais rico. É diferente disso. A gente está falando aqui de oferta, de manutenção da obra de Deus, da igreja, que são vidas, são mulheres, senhoras, idosas, são jovens, são pessoas desamparadas também. E o próprio pregador precisa se manter. Hoje tudo você tem que pagar, tirar uma xerox, pagar um mototáxi, tudo tem que ter ajuda, dinheiro. E é o povo que são de coração bom e aberto que faz isso na obra missionária. Você sabe quantas pessoas a gente já alcançou, Deus nos já libertou através dessas mensagens simples que você está assistindo agora? Muitas pessoas. Provérbios, então nós lemos Lucas 8, que Jesus era mantido com os apóstolos por mulheres. Era multidão, mas a Bíblia especifica mulheres. Por quê? Porque já é feito ser sustentado pelos outros. As pessoas, né, ignoram. Imagina por mulheres. Era o caso de Jesus e dos apóstolos. Então eu não estou falando nada mais, nada menos, nada fora do contexto da palavra de Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente teus celeiros e transbordarão de vinho teus lagares. De vinho teus lagares. Ou seja, fala de prosperidade. E prosperidade não é só dinheiro, é paz, é saúde, é amor, é bondade, é casamento, é filhos. Tudo que tem uma transformação é prosperidade. Engraçado é que as pessoas acreditam que isso no mundo inteiro. O mundo inteiro faz isso, eu acredito. Em vários lugares do mundo. As pessoas, quando vão trabalhar, depois do dia do expediente, eles passam sempre naqueles bar, lanchonete, e compram uma cerveja, 2, e vai tomando para casa, né? Tomando aquela cervejinha e indo para casa. Isso acontece no mínimo 3 vezes por semana em cada trabalhador. Então, aproximadamente, as pessoas fazem isso, gastam de 200 a 400 reais por mês só de uma cervejinha, fora outros vícios, cigarro, amigos, enfim. Então, ali já vai gastar de 300 a 400 reais por mês. Pessoas que ganham um salário mínimo devem gastar 200. A verdade é essa. Por mês. Só que muitos não têm coragem de pegar 50 reais por mês e dizer assim, não, isso aqui é a oferta da obra missionária. Ou seja, é bíblico, irmãos. É bíblico. Eu não estou falando nada mais, nada menos do que o que está escrito na palavra de Deus. Eu não estou falando nada mais, nada menos do que o que está escrito na palavra de Deus. É uma coisa que mata as pessoas, principalmente o povo brasileiro, é a avareza, é a soberba, é o egoísmo,
É o materialismo que destrói a vida de muitas pessoas, deixa as pessoas na sarjeta. Então, preste atenção, muitas pessoas que criticam os pastores por certas decisões, por certas escolhas que muitos pastores fazem de forma ilícita, pessoas criticam, elas estão certas, mas elas também agem errado quando ela recusa sobre a oferta. A oferta é bíblica, irmão. O dízimo é bíblico. Mas nada é por obrigação, mas por amor e gratidão. Então, se vocês criticassem os pastores fosse porque eles estivessem errados, vocês não fariam errado do mesmo jeito. Porque eu não estou falando para você fazer o que eles mandam, ou o que eles falam, mas fazer o que está na Bíblia. Jesus andava com os apóstolos pregando o evangelho e, junto com ele, multidão e mulheres que ajudavam na manutenção, hospedagem, comida, viagem. E hoje também é assim, irmão. Agora, o problema é que muitos pregadores envergonharam o evangelho. E por isso, muitas pessoas pensam o quê? Que todos os pastores são iguais. Então, eu faço o seguinte, você quer fazer certo? Pega aí a sua oferta mensalmente, de 50, não sei. Isso é você e a sua consciência. E oferta na obra de Deus, para dar manutenção, para que a obra de Deus continue. Você sabe quantas pessoas já foi alcançada através dessas mensagens simples? Várias pessoas. Várias pessoas. Então, muitas pessoas criticam pastores, não é porque eles estão errados, não é porque os pastores estão errados somente, é porque muitos querem se esconder de trás de um erro de um pastor para também fazer errado. Porque no momento que eu critico um pastor que está errado, mas eu ajo de forma errada, eu recuso também, eu ignoro a oferta que é bíblica, então eu também estou fazendo errado. Igualmente o pastor, mas de forma diferente. Fica aqui essa mensagem. Que Deus abençoe.